Fala pessoal, beleza? A gente está começando aqui a nossa máquina de número 28. Agora o negócio vai começar a ficar louco, hein? Essa máquina aqui eu vou dividir em dois vídeos, tá? Pra gente conseguir focar bem nesse assunto, porque é bem complexo e talvez algumas pessoas se interessem mais pela segunda parte desse vídeo, assim que acabar o desafio, né? Então eu vou dividir ele em duas partes aqui. Primeiro para a gente fazer a exploração da máquina e após a exploração a gente vai comentar separado aqui, tá? Porque é muita coisa. Aí o vídeo vai ficar com mais de uma hora, igual o último vídeo que teve uma hora aqui foi a máquina, a última máquina de invasão, né? Aqui que a gente fez foi a 26. Aí a partir da 27 a gente já começou a tratar de buffer overflow. Aí o foco já não é nem a exploração, mas é mais após aqui, né? E no final aí vai ser o buffer overflow que a gente vai tratar até o final agora. Nesse caso aqui, a gente vai fazer então aqui a máquina Jigsaw 1, né, que é a máquina de número 28 aqui do desafio. Nesse primeiro vídeo aqui eu não vou nem demonstrar muita coisa, eu só vou mostrar para vocês aqui como é que eu fui fazendo para explorar essa máquina para a gente chegar aí na mesma linha ali, que é o que interessa, que é o buffer overflow aqui no final, tá? A primeira vulnerabilidade que a gente vai explorar nessa máquina aqui, né, ela tem uma série de desafios aqui que são meio que uma torturazinha mesmo aqui para você, como se estivesse jogando realmente jogos mortais aí, que você precisa fazer uma série de coisinhas aqui para conseguir chegar até a aplicação. Então ele dá um hint aqui para você ó, procurar por pacotes ARP, né, saindo dessa máquina. Então, se você, daí você vai ficar que nem um bobão aqui escutando, ó, escutando o ARP aqui nessa máquina, né? Ó, usando o TCP/dump aqui, ó, "-a", "-n", host e você vai mandar escutar pacotes ARP aqui, né? E ele vai ficar escutando e não vai receber nada. Então aí você vê que a primeira dica era para você ir ao contrário dela, né? Então era para você procurar escutar pacotes aqui que não são pacotes ARP, né? Requisições ARP. Então, aqui nessa máquina, ó, depois que você roda o TCP/dump aqui, eu não vou deixar rodando que ele demora um pouquinho para chegar, tá? Eu só vou explicar para vocês mesmo para a gente ir logo pro que interessa aqui, tá? Deixa eu sair aqui desse cara. Aqui, ó, você vai rodar um TCP/dump "-a", "-n", host aqui e endnote ARP para capturar os pacotes aqui. E você vai receber um pacote aqui, ó, que ele passa aqui uma string aqui, ó, J19S4W, e ele está dizendo que talvez isso possa ser um password. Então, tipo, você pode anotar esse password aqui e você vê que logo na sequência ele faz uma requisição aqui na porta 666. Se você for tentar rodar o Nmap nessa máquina, você vai ver que ele vai demorar uma cara, não vai trazer informação, né? Você precisa usar um "-t4" aí para conseguir chegar lá e demora um pouco ainda para você conseguir trazer as informações. Mas agora que você teve o hint aqui que J19S4W é uma senha e que tem a porta 666 aberto, você pode se conectar lá na porta 666 dela. Opa, deixa eu abrir aqui outra. Você pode se conectar lá na via Netcat, né? Então a gente tem que utilizar o "-u", porque é o DP, é o pacote que a gente interceptou aqui. Então você vai dar um NC-192.168.18.12, foi o IP que ela pegou aqui na minha infra, na porta 666. Então ele abriu a conexão, se você mandar essa string aqui, ó, J19S4W lá para ele vai retornar uma string zona aqui, ó, que aparentemente é um base 64 pelo formato aqui das letrinhas, né? Então você pode copiar isso aqui e dar um echo essa string pipe base 64 "-d", né? Ou você já pode passar isso direto via Python aqui, ó, Python "-c echo, não, peraí, Python "-c echo, não, o echo não funciona em Python, estou viajando na maionese. É print. Aí aqui você pode printar aquela string que a gente copiou ali, né? Que é o jigsaw aqui.
você vai printar esse cara. Então você dá um pipe aqui para executar isso dentro do nc-u, blá 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 blá. E aí você pode dar mais um pipe aqui, base 64 "-d", para fazer o decode disso. Então, ó, ele executou e já na hora fez o decode aqui, né, da flag 1 e disse que a gente completou o primeiro teste. E agora a gente tem que dar um knock lá na porta 5500, 6600 e 7700. A gente já fez isso em outras máquinas, né, bem simples aqui. Então você dá um knock 192.68.1.18.12 na porta 5500, depois na 6600, depois na 7700. Então depois que você executa o knock aqui nessas portas, aí se você rodar um nmap aqui, eu já rodei ele antes porque ele demora um pouquinho para trazer o resultado, ele mostra que a porta 80 agora está aberta. Então você pode vir aqui, né, no browser e executar aqui abrir ele aqui no browser, né? Olha, ele vai cair nessa tela aqui. Então, não tem nada aqui também. Você pode ver código-fonte da página aqui, você não vai achar nada. Aí você vai ter que fazer um download dessa imagem ali. Você pode dar um wget aqui, http://192.68.18.12 barra. Deixa eu ver o nome dessa imagem que eu não vi o nome dela para poder fazer o download. Jigsaw.gif. Beleza, jigsaw.gif. Então ele baixou aqui o jigsaw.gif, você dá um strings nele, como a gente já viu antes também, para ver o que tem de strings, né, dentro desse cara. Opa! Jigsaw.gif. Agora sim, foi mal. Aqui, ó, ele vai ter um monte de strings dentro, né, da parada, mas aqui no final, ó, ele tem um endereço. Você pode copiar esse endereço aqui. Aí você vai vir aqui no site aqui e abrir esse cara. Esse cara vai cair aqui nessa tela de login. Aqui nessa tela de login, você pode ligar o teu burp aí. Deixa eu jogar o burp aqui pro ladinho para ficar mais fácil de ver. Então aqui, a primeira coisa que você pode fazer aqui é dar um view page source. Você já vai conseguir ver que tem uma função aqui, ó, que vai renderizar um XML, né? Então ele vai pegar um XML e ele vai confirmar esses dados que a gente está passando, né, dentro de um XML. Então quando a aplicação está rodando, ela faz, né, ela utiliza uma entidade externa aí para validar, para receber um XML de alguma forma, né, e faz um parser aqui dentro da aplicação. Isso possivelmente está vulnerável a XXZ, né? Que é uma vulnerabilidade onde a gente consegue manipular esse cara, né? E assim que a gente insere comandos dentro dele, ele vai ser renderizado lá dentro da aplicação e vai executar comandos dentro da aplicação, que você consegue colocar dentro do XML, mandar ele abrir, por exemplo, aqui, ó, ele está abrindo o /pswd, ó. Então ele passou aqui o doctype, né, colocou o nome de uma função aqui e criou uma entidade XXE aqui dentro. Ele colocou o nome de XXE, né, pode ser o nome que você quiser. Então ele chamou aqui o system para poder passar o diretório do arquivo etc pswd. E aí esse XXE, que é a variável que ele criou aqui, ele manda executar essa variável aqui dentro do stock check product id aqui, ó. E nesse momento ele consegue a resposta aqui, né, do /etc/pswd. Então, essa vulnerabilidade ela é bem crítica, né, e bem conhecida, tanto que ela é o top 3 aqui do ASP Top 10. Então, com o XXE, né, você consegue tanto executar comandos dentro do servidor, quanto negar serviço também, porque ele precisa de processamento para renderizar o que está vindo ali dentro daquele XML, né? Então, se o cara coloca lá um loop infinito ali dentro, ele vai ficar processando, vai chegar um momento que vai crashar aquele servidor e ele vai travar. Então, você consegue fazer tanto ataque de negação de serviço,
quanto executar comandos ali dentro do server, né? Fazer um RCE. Então, a ideia aqui do XXE, né? Tem todos esses links aqui com explicações mais a fundo, estão aqui na descrição, tá? Então você pode estudar isso aqui com calma também, mas o foco dessa máquina nossa aqui não é nem isso, tá? É mais a pós-exploração aqui mesmo que a gente vai ter que explorar um buffer overflow, vocês já vão entender um pouquinho mais. Se a gente vier aqui na nossa aplicação, ó, e tá com o intercept ligado aqui e eu mandar um login, o que que ele está fazendo aqui, ó? Aqui embaixo ele está passando como parâmetro esse XML aqui, ó. Então ele tá declarando aqui o XML é onde você vai passar o valor do usuário e da senha aqui. Então vou colocar aqui, ó, batata e batata. Ó, agora ele passou aqui ó, o usuário batata e a senha batata, tá vendo? Isso está indo via XML para a aplicação. Ou seja, a gente consegue então inserir mais coisas aqui nesse XML e executar isso lá dentro do server. Então é aí que está o primeiro pulo do gato aí, né? A gente conseguir fazer então aqui dentro desse XML e botar alguma treta nossa. Então, como a gente viu ali dentro do site da Portswigger lá, a gente pode criar um doctype aqui. Você pode chamar ele com o nome que você quiser. Opa, não tem esse K aqui, ó. É só doctype de documento, tipo de documento. Você pode pôr o nome que você quiser. Vamos colocar Beco aqui. Para ser o nome desse documento que a gente está criando, né? E a sintaxe dele vai ter que ficar aqui dentro desses colchetes aqui. Não é colchete, esse aqui é colchete. Isso. E a gente pode fechar ela aqui, ó. Então aqui dentro agora a gente vai ter que escrever, né, a nossa função. Então a gente pode colocar aqui dentro desse doctype, a gente pode criar um elemento aqui, ó. A gente vai mandar a sintaxe é exclamação element. E você pode colocar o nome que você quiser para esse elemento. Vou colocar aqui batata, né? E ele vai ser executado por n, né? N. Opa, n. Beleza. Então a gente fecha aqui esse primeiro element que a gente criou. E agora a gente vai criar dentro desse elemento, né, uma entidade. Né? Esse entity é onde a gente vai colocar os comandos que a gente quer executar. Então a gente vai abrir um entity aqui também, ó, exclamação entity é sintaxe, é tudo maiúsculo. E a gente pode chamar esse cara, né, é como se fosse uma função aí, né? A gente vai colocar esse cara com o nome que a gente quiser. Vou colocar aqui catx003. E a gente vai utilizar o system, pode colocar o system tudo maiúsculo, para abrir algum arquivo lá dentro. Então se a gente colocar aqui um file, dois pontos barra barra barra, que a sintaxe é três barrinhas aqui, tá? Barra etc barra pswd, como a gente viu ali no site da Portswigger, né? E a gente fechar aqui então essa entidade, a gente precisa só inserir e chamar esse cara em algum lugar. Então a gente vai ter que chamar essa entidade aqui, que é o cat003, ó. A gente vai ter que chamar ela em algum lugar. Eu vou passar aqui no lugar do e-mail, ó. Eu posso colocar um e-comercial aqui e o nome da variável ali, né, que a gente vai chamar. Vou tirar esse batata daqui. Então, agora o que que a gente vai fazer? Assim que a gente mandar executar esse cara aqui, deixa eu só mandar lá para o repeater para a gente não ter que ficar digitando de novo. Então aqui agora quando eu dou um send, opa, ele disse que não existe. Escrevi alguma coisa errada aqui, vamos ver. Deixa eu abrir aqui de volta o site da Portswigger. Olha, passou a versão do XML, passou um doctype, criou aqui a entidade. Deixa eu ver se eu pus o nome desse cara também. Doctype beco, beleza. Abri aqui o elemento. Deixa eu puxar esse cara para cá. Element, tá certo também. Eu chamei de batata esse cara. Para n, tá beleza. Então a gente criou uma entity. Acho que eu escrevi errado esse cara aqui. Deixa eu ver. Entity, tá certo. Chamei de catx003. Beleza. A gente chamou o system. Dentro do system a gente chamou o file dois pontos
etc pswd, fechou. E aqui a gente fecha, né, o nosso doctype, beleza? Então, e o root a gente chamou o cat003 aqui embaixo no e-mail. Vamos ver se vai. Bom, então ele trouxe aqui pra gente, né, o /tc/pswd. Ó. A gente conseguiu executar, então, fazer com que esse XML leia um arquivo, né? Ele está lendo o arquivo /tc/pswd. Por isso que ele está mostrando aqui pra gente. Ele não está executando comandos, né? Ele está utilizando o XML para ler esse arquivo lá dentro. Então, como a gente viu que ele tem um port knocking rodando ali, se você rodar aqui, ó, o knock, opa, aqui dentro do /tc, no arquivo de configuração do port knocking, knockd.conf, você vai conseguir trazer aqui, ó, as informações, né, que estão lá dentro desse arquivo, e você vai ver que para abrir a porta do SSH, você precisa fazer um port knocking aqui na 7011, na 8011 e na 9011. Vou copiar esse cara aqui. NOC 192.68.2.18.12. Passo as portas aqui, né, que é a porta 7011, espaço 8011, espaço 9011. Dá um "-v" de verboso aqui. Então ele já fez a requisição lá. Agora eu consigo conectar via SSH nesse cara. Então agora que a gente já chegou aí nesse momento de se conectar lá, né? Você pode dar um SSH. O usuário Jigsaw, que a gente já viu ali que esse é o usuário. @192.68.18.12. E a senha, então a gente imagina que seja, né, aquela mesma senha que a gente já viu ali, que a gente conseguiu fazer a requisição lá para cima. Deixa eu achar aqui onde é que ela tá. Que é aqui, ó. J19S4W, né? Então, beleza, a gente conseguiu se conectar aqui nessa máquina. Se você der um sudo "-l" aqui, você vai ver que você não tem permissão para executar nada com sudo aqui. Então, na tua fase de pós-exploração, você pode, né, fazer diversas coisas aí, como a gente já viu. Se você der um find barra para procurar dentro da raiz -perm arquivos que você tem a permissão de executá-los, né, como root, você pode jogar a saída do standard de erro para /dev/null, como a gente já viu em várias máquinas aí. Você vai ver que um dos arquivos que a gente consegue executar aqui, ó, é o /bin/game3. Então, se você der aqui um /bin/game3, ele executa aqui um binário. Então, a gente pode fazer uma enumeração aí do que é esse binário, né? A gente não consegue ver código fonte porque ele já está compilado, né? A gente só está executando ele. Então, para você ver o que rola nesse cara aí, você pode dar um file, né, para ver o que é o binário /bin/game3. Aqui ele trouxe umas informações bem importantes para a gente, ó, que ele é um binário ELF, né, ele é um binário de Linux de 32 bits. E aqui, ó, uma coisa importante, ó, ele diz aqui que ele está usando bibliotecas Dynamic Linked, né? Ele está utilizando bibliotecas compartilhadas, ou seja, as libs do sistema. Então ele está usando lembra dos arquivos .so lá, que são as libs do sistema? Ele está utilizando libs de sistema. Então, uma outra coisa importante também, e aqui embaixo ele está dizendo, ó, que é not stripped, ou seja, tem aqui dentro dele tem informações de depuração também. Então a gente consegue, durante os nossos testes aqui, depurar a execução dele também. Então agora, qual que é o próximo passo, né? Quando a gente executa ele aqui, a gente pode tentar passar algum parâmetro aqui para ver se ele aceita os argumentos. Ó, ele aceita um argumento. Então, já que ele aceita os argumentos, a gente pode tentar fazer uma execução aqui, né,
de um monte de As aqui, só para testar se ele vai crashar ou não, como a gente já viu antes, né? Então a gente conseguiu ver aqui, ó, que a gente recebeu um segmentation fault. Ou seja, né, a gente consegue fazer um ataque de buffer overflow nesse binário aqui. Então, como a gente viu que ele está utilizando bibliotecas, né, dinamicamente linkadas aqui, ou seja, bibliotecas do sistema, a gente vai conseguir fazer um buffer overflow, né, do tipo hatch to libc. Então, agora a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou fazer o download desse binário aqui na minha máquina para a gente poder fazer a análise dele e com essa análise a gente poder fazer então a criação do exploit para explorar ele. Beleza? Então eu vou sair do SSH aqui. A gente já sabe que está em /bin /game3. Então eu vou aqui no TMP. Eu posso usar o SCP, usar SCP para copiar um arquivo lá de dentro. Então eu vou colocar aqui gig sal arroba 192.68.18.12 dois pontos barra bin barra game 3, que é o binário que a gente quer, né? E eu vou copiar, vou dar um ponto aqui para ele copiar para onde a gente está. Então eu só preciso passar a senha aqui. Agora que eu passei a senha, ó, ele fez o download do game 3 aqui. Então agora aqui na minha máquina, aqui no meu TMP, ó, tá, ele baixou o game 3. Agora eu consigo ter mais informações aqui, né? Porque eu consigo depurar, né? Consigo debugar esse cara aqui dentro da minha máquina agora. Então no próximo vídeo agora a gente vai fazer, ó, vai criar o exploit do buffer overflow, né? Baseado em hatch to libc. E por isso que eu separei os vídeos para você fazer a exploração aí, e aí na sequência você faz então a pós-exploração separado, porque a gente vai primeiro criar o exploit na nossa máquina. A hora que estiver funcionando o exploit, a gente vai executar ele aqui dentro do alvo. Então a gente não vai sair testando coisa aqui dentro do alvo, né? A gente pega uma cópia ali do binário que a gente vai explorar e a gente faz a exploração separada desse binário. A hora que tiver com o exploit pronto, a gente volta aqui e somente explora a máquina. Beleza? Então, essa é a parte 1 do vídeo e aqui na descrição está o link da parte 2, né? Tá aqui dentro da playlist também. Então, aqui na descrição também está o link dos materiais da exploração dessa máquina. E após a exploração, os links vão estar no próximo vídeo, tá? Daqui a pouquinho você já pode sair desse vídeo e entrar no próximo. Eu só separei mesmo para fins aí mais didáticos para quem quiser ver um ou outro e assim vai. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, manda lá no grupo. Espero que vocês estejam gostando aí do desafio. A gente está acabando, faltam poucas máquinas, né? Estamos na 28 já. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve aí, beleza? E qualquer coisa, manda mensagem lá na comunidade. Valeu, galera. Falou!